Olá, meu nome é Ada Jamile. E o meu nome é Kelvis. E esse é o RCBRA. Então, RCBRA é uma sigla para a relevância da comunicação no Brasil, que é o assunto mais abordado no nosso podcast, que foi feito por nós com a ajuda da nossa professora orientadora, Tenente Arana. Mas por que escolhemos falar de comunicação, Ada? Bem, eu sou aluna do Grêmio de Comunicações aqui do Colégio Militar de Manaus e decidi apresentar, por meio desse projeto, a importância que o meu Grêmio teve no âmbito das comunicações durante a história do Brasil. E nós escolhemos fazer um podcast porque vimos que poderíamos tratar da relação da juventude com a tecnologia no período de pandemia. E vimos que o podcast tinha tudo a ver, porque ele relaciona a educação, porque muitos buscam esses podcasts para aprender conteúdos novos, e com a pandemia, porque foi quando eles alcançaram seu ápice de consumo. E, em geral, esse é o motivo de nós termos escolhido fazer podcasts. Bem, e também demonstrar essa relevância da tecnologia da informação e comunicação, são as TICs, na educação a partir desse podcast, evidenciando a sua importância educacional nesse período pós-pandemia. E os nossos objetivos específicos são: utilizar o podcast como uma ferramenta para atenuar os efeitos colaterais da pandemia, apresentar conteúdos educativos e livres para toda a família, que melhoraria as relações sociais, porque enquanto eles absorvem um conteúdo interessante e educativo, eles estariam interagindo socialmente durante a sua família. E também mostrar a história do rádio e do podcast, e demonstrar como o conteúdo do consumo do podcast aumentou durante a pandemia. Vale ressaltar que antes que os podcasts surgissem, primeiro foi criado o rádio, que era muito comum na casa das pessoas antigamente, e com o tempo teve que se aprimorar, migrando para os meios virtuais, como web rádios, podcasts e videocasts, para que não ficasse para trás e deixasse de ser usado. Por isso, escolhemos fazer tanto videocasts e podcasts nos nossos canais do YouTube e no Spotify. Se você gostou, venha nos acompanhar no Instagram, rcbra.podcast, no YouTube, Podcast RCBRA, e no Spotify, Podcast RCBRA também. É isso, essa foi a nossa apresentação. Esperamos que vocês tenham gostado e tenham algum interesse pelo nosso conteúdo.